noite, que a paz seja convosco. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Quero que você, onde você estiver agora, que você feche os seus olhos, que você coloque a mão sobre o seu coração, pois o Senhor quer falar o meu coração e ao seu. Que o Senhor venha sobre a sua vida, sobre a tua casa, e que você seja tocado agora pelo Espírito de Deus, aonde você estiver. Cante comigo assim. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Cante mais uma vez. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Sim, Senhor, Tu és a nossa essência, Pai. Tu és a essência da adoração, Senhor. Tu és a nossa essência, Pai. Sem Ti, Pai, para onde nós iremos? Sim, Pai. Tu és a essência de todas as coisas, Pai. Toda a criação se volta a Ti, Senhor. Toda a natureza, Pai, todo o universo se prostra aos Teus pés, Pai. A Tua palavra diz que 24 anciões neste instante, Pai, se prostram diante do trono, Pai, e lançam, Pai querido, as suas coroas diante aos Teus pés, porque somente o Senhor é a essência. Tu és a vida, Tu és o ar que nós respiramos, Senhor. Tu és tudo neste nada que nós somos, Pai. E nós adoramos o Teu nome, Pai. Nós adoramos, Pai, porque Tu és o nosso Senhor. Tu és o verdadeiro Deus de todo o universo. Sim, Pai, não há falhas no Senhor, não há manchas, não há erros em Ti, Senhor. O Senhor, Pai, é a perfeição. O Senhor é a sabedoria. O Senhor é toda a ciência. Sim, Pai, Tu és tudo em nós. Por isso nós cantamos que Tu és a essência, Pai. Sim, Senhor. Nós estamos voltando para Ti, Pai. Estamos voltando a Ti, Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Na, na, na. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno.
embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busque ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Sim, Senhor. Nós amamos a tua presença, Senhor. Fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sim, Senhor. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Sim, Senhor, nós queremos a tua essência. Queremos o teu Espírito Santo, Senhor, queimando como fogo, Pai, como na igreja primitiva, Senhor. Sim, Senhor, queremos queimar como no início da igreja. Queremos ser movidos pelo teu Espírito Santo, Pai. Queremos ser movidos pelo fogo do teu Espírito Santo, Senhor. O
o fogo que consumiu o pecado, o fogo que gerou a santidade nos discípulos e em todo aquele povo que estava naquele dia. Sim, Senhor, faz de novo nos nossos dias. Aviva-nos, Pai. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva os nossos corações, aviva a nossa alma. Queima novamente, Espírito Santo. Nos faz filhos, nos guia, Espírito Santo. Mais uma vez nos guia, Espírito Santo. Sim, gera a santidade de Jesus em nós. Gera a unidade e a obediência do Senhor Jesus em nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sim, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Pai. Mais do que o ar que nós respiramos. Gere fome, Pai, e sede pela Tua presença, Pai. Que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo verdadeiramente, Senhor. Sim, Jesus. Que possamos ser, Deus querido, praticantes da Tua palavra, não ouvintes, Senhor. Sim, Pai. Que possamos ser radicais contra o mundo, o diabo, Senhor, e o pecado. Sim, Senhor. Nos separa, Pai, da Tua boa obra. Sim, Senhor, e faz de novo, Pai. Faz de novo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Quero que você que está na sua casa nessa hora, que você pega a sua Bíblia, o seu tablet, seu celular, onde você medita na palavra do Senhor. E eu quero que você abra comigo em Juízes. Juízes, no capítulo 8. Antes de eu começar a ler a palavra do Senhor, algo muito importante. O livro de Juízes, ele é um livro que ele relata a história de Israel na terra prometida, desde a morte de Josué até o profeta Samuel. Ele é um livro que ele revela o declínio espiritual do povo de Israel. O povo de Israel já tinha entrado na terra prometida, mas por muitas vezes pecou. Levantavam juízes que obedeciam ao Senhor e também levantavam juízes que não faziam a vontade de Deus. E por muito tempo o povo de Israel ficou neste impasse entre obedecer ao Senhor e adorar somente ao Senhor e adorar outros deuses. E nessa mensagem que eu quero trazer hoje é sobre Gideão. Muitos que estão me ouvindo agora já devem ter ouvido falar, já devem ter ouvido sobre essa passagem sobre Gideão.
numa situação difícil, onde o povo de Israel estava sendo perseguido pelos povos aos redores, aonde estava sendo massacrado muitas vezes, aonde os seus inimigos vinham e destruíam toda a sua plantação, todo o gado, tudo aquilo que eles cultivavam para o seu benefício, para a sua sobrevivência, esses inimigos vinham e destruíam tudo. E quando nós entramos na história, e mantenha a sua Bíblia aberta aí em Juízes capítulo 8, que já já nós vamos ler a palavra. Mas eu quero dar essa introdução. Que o Senhor, como nós sabemos, Ele achou Gideão. E aonde eles trabalhavam com a uva, Gideão estava moendo trigo, estava trabalhando com trigo, se escondendo destes inimigos. Quando nós lemos aqui no capítulo 6 de Juízes, versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó, o Senhor é contigo, varão valoroso. E então a gente vê que Gideão estava num lugar impróprio para o que ele estava fazendo, porque, como a Bíblia relata, ele estava se escondendo dos midianitas. E o interessante é que quando o anjo aparece para Gideão, no meio do caos que estava havendo, no meio do povo de Israel, Gideão, ele responde: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O interessante é que muitas pessoas, muitas vezes, se colocam diante do Senhor. Querem um chamado, querem ter poder para fazer as coisas. E quando o Senhor muitas vezes nos chama, muitas vezes nós começamos a dar desculpas. Começamos a ser como Gideão: mas eu sou pequeno, eu sou o menor da minha família. Quem é a minha família? E começamos a colocar obstáculos em todas as coisas. Mas, mesmo assim, Gideão, ele recebe aquela palavra. E quando nós lemos a história, e eu não quero me ater a isso, mas quando nós lemos a história, primeiro ele pede para o anjo, ele fala assim: olha, então você me espera aqui, o anjo do Senhor. Que aqui estava vendo uma teofania, porque quando se fala em anjo do Senhor, está falando da pessoa de Jesus Cristo na terra. Então, em algumas passagens bíblicas nós vamos ver que a tradução para o anjo do Senhor diz que Deus ficou ali esperando. Então era o Deus Filho manifesto ali naquele momento. Então ele vai, corre na sua casa e começa a fazer bolos, e ele faz um caldo, como nós vamos ler, e ele traz novamente esse anjo. E o anjo, o próprio Senhor ali, manda que ele coloque sobre uma pedra e jogue o caldo por cima. E de repente, quando aqui no versículo 21, 6:21, para que você entenda melhor: e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos
asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, até então, Gideão estava ali perante o anjo, mas não acreditava que era o anjo. E aí, no decorrer da história, nós vemos que depois Gideão faz mais uma prova com Deus. Gideão, ele vai e pede: Senhor, se foi o Senhor mesmo que falou comigo, se foi o Senhor mesmo que me chamou para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas, ele fez uma prova com o Senhor. A Bíblia fala que ele pegou um novelo de lã e colocou fora. E disse: Senhor, se é o Senhor, que esse novelo fique encharcado e toda a terra ao seu redor fique seco. E quando ele acordou pela manhã, isso se fez, a ponto de encher uma tigela com aquela água. E depois, no outro, ele pergunta para o Senhor: Senhor, não se ire comigo, mas eu quero mais uma prova de que o Senhor me chamou. Então ele vai e coloca o novelo de volta, só que agora ele pede algo diferente. Ele pede para que todo o redor do novelo esteja molhado e o novelo seco. E no outro dia acontece conforme ele havia pedido ao Senhor. Então ele se levanta e vai, começa a convocar os homens, começa a fazer tudo aquilo que Deus propôs diante dele. Mas ele chama muitos homens, e chega um ponto que Deus olha e fala assim: Ei, você tem muitos homens. Então o Senhor começa a fazer uma limpa, e você sabe essa história. E Deus começa a tirar aqueles homens, até que chega ao ponto que Gideão fica com 300 homens. E com apenas 300. E o interessante é que quando nós lemos essa passagem, o Senhor fala para Gideão que ele deixou 300, para que o povo não olhasse para si e dissesse: nós vencemos pela nossa força. Na verdade, eu creio que o Senhor nem precisava desses 300. O Senhor poderia ter vencido essa batalha toda simplesmente com Gideão. Mas o Senhor deixou esses 300 para que ele fosse nesta batalha. Só que ao ler essa passagem, nós vamos entender que Gideão foi e ele conseguiu conquistar aquela terra. Ele conseguiu conquistar os seus inimigos, ele derrubou os seus inimigos, ele arrebentou com eles. Ele os perseguiu, os alcançou. Outros homens vieram depois e ajudaram nesta guerra. E o Senhor deu vitória ao povo de Israel, através da vida de Gideão. E muitas vezes é assim conosco. Deus nos promete uma coisa e nós recebemos aquilo. Nós vencemos muitas batalhas no Senhor. Só que, depois de tudo isso, Gideão, ele comete um erro que muitos de nós cometemos. E eu quero que você pegue a sua Bíblia no seu celular, ou no seu tablet, ou a Bíblia física mesmo, e abre em Juízes capítulo 8, versículo 27. Juízes 8, 27, diz assim: E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. O interessante aqui dessa história é porque Gideão ele teve uma trajetória boa. No início ele perguntou as coisas ao Senhor. No início ele fez provas com o Senhor para ter certeza que Deus estava falando com ele. Porém, neste momento, Gideão faz algo e ele não pede autorização de Deus. Ele não pede o direcionamento de Deus. Na verdade, aqui aconteceu aquele negócio de boas ações, de boas intenções. E muitas vezes nós agimos de boas intenções. A verdade é que muitas vezes
nós vencemos batalhas, muitas vezes nós recebemos a unção de Deus, muitas vezes você recebe o poder de Deus na sua vida, e muitos saem contando vitória, achando que vão desbravar todas as coisas, e acabam tropeçando em muitas coisas, assim como Gideão, porque ele não deveria ter feito isso. Talvez a intenção do coração de Gideão fosse correta, fosse das melhores intenções para talvez levantar alguma coisa, um memorial ao Senhor pela vitória. Mas isso aqui foi um engano. A Bíblia fala que isso se tornou tropeço na casa de Gideão. Tropeço para ele e a sua casa. Muitas vezes a unção e o poder e o ministério que Deus entregou na sua vida, fora do propósito de Deus, isso se torna tropeço. Isso vai acabar atrapalhando o seu caminhar, vai acabar atrapalhando a sua casa. Quando nós lemos aqui, Gideão, ele foi juiz por 40 anos em Israel. Porém, a casa dele poderia ter paz. Mas quando nós continuamos a ler a história, nós vemos que um filho seu, Abimeleque, que foi um filho de uma concubina de Siquém, este rapaz matou os seus 69 filhos. De 70 filhos que Gideão teve, ele matou os 69. Por questão de poder, por questão de governar o povo. A gente vê essa destruição. E outra, o que fala aqui no versículo 35 do capítulo 8, diz assim: nem usaram de beneficência com a casa de Jerubal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. O povo já nem lembrava mais do que Gideão tinha feito, o que Deus tinha feito através da vida de Gideão. Então, assim, nós temos que cuidar, porque Gideão, ele teve uma atitude sem o direcionamento de Deus. Ele criou algo. E outra, eu vou além, porque quando nós olhamos aqui, ele fez um éfode. E quando nós lemos em Êxodo, nós lemos em Deuteronômio, nós conseguimos entender que éfode era uma roupa sacerdotal. Era para quem trabalhava dentro do santo lugar, dentro do tabernáculo. E outra, a tribo que foi escolhida para fazer isso foi a tribo de Levi. E Gideão era da tribo de Manassés. Ele estava totalmente errado. Teve uma boa ação? Pode ser, mas eu quero te lembrar de uma passagem bíblica, de outra pessoa que teve uma boa intenção. Davi, quando quis trazer a Arca da Aliança. Davi, ele tinha a boa intenção de trazer a Arca da Aliança ao seu reinado, à sua casa, mas fez de forma errônea. E acabou acarretando, e você conhece essa passagem bíblica, acabou acarretando na morte de Uzá. Porque quando o carro balançou, Uzá pensou que a arca ia cair e colocou a mão, e quando ele colocou a mão, ele foi fulminado, ele foi morto na mesma hora. Davi se entristeceu porque estava fazendo da forma errada. Tanto que você vai ver lá, que depois que aconteceu esse incidente, e Davi cancelou o processo e voltou para sua casa pensando, ele entendeu que o processo deveria ser feito conforme o que Deus determinara. E o que Deus determinou? Que os levitas apenas carregariam a arca. Que os levitas apenas transportariam os utensílios do tabernáculo. Então você precisa entender que a nossa boa intenção, fora do direcionamento do Senhor, nós estamos colocando em risco a nossa vida e a nossa casa, o nosso ministério. Muita gente está caindo, muita gente está padecendo, porque está fazendo as coisas fora do propósito de Deus. Mas eu tenho chamado, mas eu tenho unção, eu fui ungido.
E eu não estou desmerecendo isso. Mas se você está fazendo algo fora do tempo de Deus, fora do direcionamento de Deus, a sua vida e a sua casa estão em risco. E na verdade nós não precisamos pagar, nós não precisamos padecer por isso. Da mesma forma que Gideão começou perguntando várias vezes se o Senhor vai comigo, se for o Senhor mesmo, ele poderia ter feito isso. Senhor, eu posso criar, eu posso fazer um éfode em memória do que o Senhor fez por Israel. Ele poderia ter perguntado, mas ele não perguntou. Ele fez por si só. E a Bíblia é muito clara que diz que isso se tornou tropeço para a vida e para a casa de Gideão. Eu não sei como está a sua vida. Nós estamos em momentos difíceis. E momento que eu sinto que nós estamos na prensa do Senhor. Onde o Senhor está nos espremendo. Porque o Senhor quer a nossa essência. E a nossa essência, quando espremer, tem que ser Jesus. Então, como está a sua vida? Será que você está fazendo como Gideão aqui? Em alguns momentos da sua vida você está fazendo coisas fora do direcionamento de Deus. Talvez você teve sucesso em batalhas, talvez você teve sucesso ali, você conquistou a unção, você conquistou o que Deus tinha para a sua vida, mas ainda não é o tempo. Ou às vezes está fora do propósito de Deus o que você está fazendo. Alguns pastores até dizem que às vezes tem pastores que não foram chamados para ser pastores, foram chamados para ser empresários, e empresários que foram chamados para ser pastores estão sendo empresários. Estão totalmente fora do chamado, do propósito de Deus para as suas vidas. E Gideão aqui saiu do seu propósito. Ele fez algo que não era para ele fazer. O Senhor não havia pedido para ele fazer isso. E a questão é que nós não podemos agir de boa vontade perante o Senhor. Nós temos que andar em obediência, ouvindo a voz dEle, o que Ele está mandando nós fazer. Entenda uma coisa, quando a Bíblia fala que nós somos servos, e muitas pessoas, não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ei, o servo não tem boca para nada, o servo só ouve e obedece. E nós precisamos viver isso. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso modo. E Deus está nos dando uma ordem e nós estamos querendo fazer do nosso jeito. Está tudo errado. A nossa casa está em risco. Isso se tornará tropeço na nossa vida, porque não é isso que Deus está pedindo. Volto a repetir. O servo, ele não tem voz ativa, ele escuta a ordem do seu Senhor e executa a vontade dele. Se você quer servir ao Senhor, você precisa ouvir ao Senhor e executar a sua ordem. Se Ele não mandar, se Ele não te der uma ordem, se Ele não mandou você fazer, não faça. Fique parado. Puxa, mas é que eu não estou fazendo nada. Se não é para você fazer nada, é porque Deus assim o quis. E é momento de você esperar no Senhor. É momento de você parar e escutar o que Deus está falando. Mas pastor, e muitas pessoas vêm falar isso para mim. Pastor, mas eu tenho chamado e o tempo está passando e eu estou parado. Eu não estou conseguindo fazer nada na igreja, eu vejo tantas pessoas trabalhando e eu não consigo fazer nada. Entenda o seu chamado. Entenda o seu propósito. Cada um de nós foi chamado para um tempo específico. E você não tem que se preocupar com o fazer, e sim cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu costumo dizer sempre que às vezes o propósito de Deus para a sua vida inteira é uma pessoa que você deve ganhar para Jesus. E você precisa ganhar essa vida para o Senhor Jesus. Lembra das parábolas que o Senhor Jesus disse? Do fazendeiro lá? Que ele chama um às 7, chama outro meio-dia e vai chamando. E que aquele primeiro contende com o último, fala, mas você está pagando o mesmo valor? Ei, nós temos que entender para que Deus nos chamou. Se for para trabalhar somente meia hora, amém.
Se você cumprir a meia hora com excelência, você vai receber o seu galardão. Da mesma forma, eu receberei o meu galardão e eu tenho que entender isso. E você precisa entender isso. Então não seja como Gideão. Não seja afobado nas suas decisões. Tenha cuidado naquilo que você faz. Porque uma atitude sua mal pensada, muitas pessoas podem pagar. É momento de nós pararmos de ser criança, de agirmos por emoção e começarmos a agir com razão, ouvindo e obedecendo. Ouvindo e obedecendo. O servo, ele não questiona. O servo obedece. O servo executa. E é isso que o Senhor espera de nós. Jesus, ele ouvia o Pai e executava. Em nenhum momento, até mesmo no Getsêmani, ele ora pedindo que o Pai passasse o cálice. Mas automaticamente ele já volta e fala assim: mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Em muitos momentos, pode ser que a nossa batalha seja dura, a ponto de nós orarmos o que Jesus passou. É possível passar esse cálice? É possível passar essa dor? É possível não passar por isso? Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. E que você entenda que tudo que nós formos fazer, nós precisamos do direcionamento de Deus, do direcionamento do Espírito Santo. A palavra fala em Romanos 8:14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você quer ser filho, comece a ser guiado pelo Espírito de Deus. Comece a perguntar as coisas ao Espírito de Deus. Comece a perguntar o que Ele quer que você faça. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E eu quero que ela venha trazer edificação para a sua vida. E para que você não venha cometer os erros em que Deus deixou. Deus poderia ter tirado isso da Bíblia, mas Deus deixou esses exemplos para que nós possamos tomar cuidado com as nossas boas intenções. Davi teve o seu erro, como nós comentamos. O Gideão teve. E se nós fôssemos nos aprofundar nas Escrituras, nós veríamos que mais pessoas não se deram bem por questão das suas boas intenções. Então você, jovem, você que muitas vezes está aflito, pensando no seu chamado, naquilo que Deus colocou no seu coração. Puxa, mas eu não sei, pastor, eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Ei, calma, fica tranquilo. Porque o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te escolheu e permitiu que você viesse para este tempo, o mesmo Deus que vai abrir os caminhos e vai te mostrar o que você deve fazer. Então espere pela voz do Senhor. Se você quer ser um servo obediente, um servo fiel, bom e fiel, como o nosso pastor sempre fala, você precisa ouvir a voz do seu mestre e executar a vontade dele. Só que entenda uma coisa: o servo jamais questiona algo. Ele ouve e executa a vontade do mestre. Amém? Feche os seus olhos. Pai, diante da tua presença, eu coloco a minha vida, coloco essas vidas que neste momento estão assistindo esta live. Pai, a tua palavra ela é viva e eficaz. E eu entendo, Senhor, que esta palavra é uma palavra que vem trazer maturidade para nós. É uma palavra que vem trazer crescimento espiritual, Senhor. Para que a gente não caia, para que a gente não venha tropeçar em coisas que não são do teu agrado e não são da tua vontade. Pai, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que o nosso coração seja aberto, para que nós possamos ouvir, entender e executar a tua vontade, sem questionamentos.
porque o Senhor sabe todas as coisas. E como a tua palavra diz em Isaías 55, Pai, os teus pensamentos são maiores do que os nossos e os teus caminhos maiores do que os nossos. Pai, nós nunca iremos compreender a tua vontade, nós nunca iremos compreender aquilo que o Senhor quer, a não ser que o Senhor nos revele. Porque o nosso intelecto, Senhor Deus, é muito inferior, Senhor Deus, se é assim que eu posso dizer, ou nada comparado ao teu conhecimento, à tua sabedoria, Senhor. Pois o Senhor é a sabedoria. Então, Pai, nesta hora eu peço que o Senhor venha fortalecer a cada um que está ouvindo esta palavra. E que o Senhor dê paz, que o Senhor venha trazer descanso, refrigério a este coração que muitas vezes está se perguntando sobre o seu chamado, sobre aquilo que o Senhor tem, os propósitos que o Senhor tem sobre cada vida. Senhor, eu oro agora que venha a calmaria sobre este coração. E que ele possa descansar no Senhor. Porque se o Senhor chamou, Pai, o Senhor é fiel para cumprir, Pai. A tua palavra diz isso, Pai. O Senhor é fiel para terminar a obra. E no tempo certo o Senhor abrirá os caminhos. No tempo certo o Senhor irá dar orientação a cada um destes. Então, em nome do Senhor Jesus, eu entrego agora cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, você que está em campanha, noite da adoração, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. Se você está no primeiro, no segundo, até o 7º dia, que você coloque diante do Senhor aquilo que você colocou nesse propósito, nessa campanha. E eu vou estar orando agora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esta vida, Pai, que neste momento está apresentando diante do Senhor, diante do teu altar, esse pedido desta campanha, Pai, este propósito que Ele colocou diante do Senhor. Que o Senhor esteja alcançando agora cada vida, cada família agora representada, Senhor Deus, neste propósito, Senhor Deus, neste ambiente. E que Ele possa alcançar o favor do Senhor neste tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a cada vida agora. Amém. Queridos, eu peço que você continue firme aos pés de Jesus. Que você mantenha o seu secreto em dia, a sua devocional diária em dia, porque é isso que nos fortalece. É a nossa comunhão com Deus todos os dias, no nosso secreto, que nos mantém em pé. É no secreto que nós entendemos, é onde o Senhor nos revela os segredos do seu coração. E este é um tempo, eu volto a dizer isso, já falei em outras vezes e volto a dizer, este é um tempo de nós discernirmos a vontade de Deus, discernimos o tempo de Deus, o que Deus quer fazer neste tempo. E se você é filho, você precisa ser orientado pelo Espírito de Deus. Então ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele está aqui da mesma forma que Ele está comigo, Ele está com você. E quando você entrar no secreto, Ele estará lá para falar com você. É só você abrir o seu coração e entregar a tua vida no altar do Senhor. E Deus vai falar com você, e Deus vai fortalecer você. E Deus vai trazer a vida que você necessita. E Deus vai avivar você. Amém? Que Deus te abençoe. E até semana que vem, em nome de Jesus.